A paz de Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos, tudo bem? Eu queria continuar com os irmãos na leitura de Tiago, agora no capítulo 2. Que o Senhor possa nos abençoar e falar ao seu coração, assim como tem falado ao meu, nesse tempo em que se aumentaram aí as restrições, que nós estamos vivendo num momento difícil. Essa ferramenta aqui, ela é maravilhosa para que nós possamos ainda manter contato. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura de Tiago capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Até aqui, irmão. Eu vou dividir isso daqui, eu queria ler do 1 ao 9, mas eu achei melhor a gente dividir para que a gente fale sobre dois assuntos importantes. O primeiro é sobre o relacionamento por interesse. E o segundo é sobre a discriminação, o preconceito. Quando nós olhamos para esse texto, nós nos lembramos daquilo que nós já aprendemos do começo de Tiago, que a carta de Tiago para a igreja é justamente para que a igreja colocasse a sua fé, a sua doutrina, colocasse o seu conhecimento teológico em prática, para que a sua vida caminhasse de acordo com aquilo que ela aprendeu da Bíblia. Entende? Hoje nós temos uma dificuldade porque a sociedade olha para o cristão às vezes e na verdade ele tem visões diferentes. A primeira visão é de que o comportamento do crente ele não condiz com aquilo que ele diz, ou que a Bíblia diz, ou que ele sabe sobre religião, ou que ele sabe sobre Deus, ou que ele sabe sobre a Bíblia. Realmente nós temos essa dificuldade. Então é importante que nós aprendamos a dar valor ao quanto a nossa vida prática é importante nessa caminhada com Jesus Cristo. Eu queria que você se atentasse então no versículo 1, quando ele diz assim: ó, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, meus irmãos, não vivam a sua vida de crentes, não sejam crentes em acepção de pessoas ou em interesse por pessoas apenas. Sabe o que acontece, irmão? Nós observamos que nas igrejas nós temos muitas panelas. E não panela no bom sentido, porque às vezes panela pode ser num bom sentido, né? Você tem uma melhor afinidade, você caminha junto, você serve a Deus junto, então você tem uma proximidade e tenta assim ingressar o máximo de pessoas possível. Essa panela saudável é fazer com que essa panela esteja cheia, com a tampa cheia. E a panela de Deus, ela nunca vai ficar tão pequena que não caiba mais gente. Entende? Então, o que acontece? Ele está falando aqui de coisas de pessoas que se relacionam com outras pessoas com segundas intenções ou com interesse próprio. Não é com interesse mútuo para que a igreja cresça, mas é com interesse próprio para que ela se beneficie de alguma coisa. Então é esse tipo de relacionamento que o Tiago está nos alertando aqui. Nós não devemos viver a nossa vida dizendo que somos crente em divisões de pessoas, em fazendo então separações de com quem me relaciono e com quem não me relaciono. Entende? Ele está querendo dizer assim, ó, se você busca relacionamentos apenas por interesse, isso é totalmente prejudicial. Que Deus nos dê sabedoria para nos relacionar, porque de fato existem muito disso, irmão. E não só dentro da igreja, mas em toda e qualquer situação prática. Por isso que ele está falando aqui, ó, meus irmãos, não tenhais a fé, porque a fé não é só dentro da igreja, ou seja, a vida com Deus, ou caminhar com Deus não é dentro da igreja, mas em todo o contexto social em que você vive. Hoje existe uma frase muito
muito usada no meio corporativo, que se chama network, ou seja, uma rede de relacionamentos para que você desenvolva. Não, isso não é ruim, eu não estou querendo nem criticar isso, mas eu quero te dizer que dentro da vida cristã não dá para você fazer um network somente pensando no seu crescimento individual. Na vida cristã você precisa se relacionar com todos. Já pensou se Jesus se relacionasse só com aqueles que, que poderiam dar alguma coisa para ele em troca? Ele não ia se relacionar com ninguém, porque ele era melhor do que todos. Você entende? Esses dias eu ouvi um rapaz falando, pô, eu quero andar com aqueles que são melhor que eu, porque assim eu vou aprender e tal, tal, tal. Que jeito, irmão? Só isso? Você vai andar só com os caras que é melhor que você? Então nós não temos nada a oferecer? Deus sim tem algo a oferecer a outras pessoas através da minha vida e da sua vida. E isso vai ser oferecido através do quê? De relacionamentos. É preciso que você entenda que Deus quer usar a sua vida, o seu jeito, a sua maneira de falar para interagir com outras pessoas. Então é por isso que nós não devemos ter a nossa vida pautadas em interesses quando nos relacionamos com pessoas. Imagine um cristão que trabalha numa empresa e começa então a se relacionar com alguém que ele nem gosta, que ninguém gosta, e que a pessoa ele não gosta nem de estar junto, mas ele se relaciona buscando um interesse promocional, buscando de alguma forma agradar. Não é esse tipo de acepção de pessoas que nós não devemos fazer. Nós não devemos convidar somente aqueles que nós sabemos que um dia pode nos retribuir de alguma forma. Jesus usa essa ilustração, né? Ele fala, pô, eu vou chamar aquele para jantar, sabendo que aquele que quem eu vou chamar para jantar, eu chamo ele porque um dia ele vai me chamar lá para jantar na casa dele também. E na casa dele é assim, assim, assado e assim. Pô, e o outro lá, que mora num barraquinho muito humilde, que de repente não tem nem condição de te chamar para tomar um cafezinho com um biscoito. Esse nós não devemos nos relacionar? Esse nós não devemos chamar? Esse nós não convidamos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que a igreja do Senhor seja uma igreja que não faz acepção alguma de pessoas, mas que convive buscando o melhor relacionamento possível, sem visar os seus próprios interesses, mas o interesse do eterno, os interesses daquele que é rei e sabe todas as coisas, o interesse daquele que é justamente propagar este amor, este relacionamento que ele construiu com nós quando veio à terra. Então aí fica esse primeiro ponto para que você pense com quem você tem se relacionado e quais têm sido os seus interesses em tais relacionamentos. Seus interesses são reais e verdadeiros dentro da sua fé cristã, ou você nem mesmo tem pensado em interesse, mas se relaciona com aqueles que te dão algum tipo de alegria e somente isso. Não. Deus quer que nós nos relacionemos com todas as pessoas, para que todas as pessoas ouçam de Jesus. O segundo ponto, ele faz uma ilustração falando de que se entra dois tipos de pessoas, um rico e um pobre, como nós vamos reagir de acordo com isso. Irmãos, a igreja, por mais que não deveria ser, ela ainda é um lugar muito preconceituoso. Ela ainda é um lugar, assim como toda a sociedade, isso está enraizado, uma cultura muito preconceituosa, e enfrenta essa dificuldade diariamente. Quando ele faz essa ilustração, ele traz para a nossa consciência o quanto nós discriminamos as pessoas, o quanto nós apenas analisamos superficialmente a situação ou o comportamento e por aí vai. Essa superficialidade com que nós analisamos e julgamos as pessoas, ela é totalmente contra a fé cristã, contra uma vida à imagem e semelhança de Cristo. Por isso que ele termina dizendo, nesse trecho que nós lemos, aqui, no versículo 4, ele diz, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos.
porque nós somos superficiais em nossas interpretações e analogias. Por isso nós devemos tomar cuidado com a discriminação. Por isso nós devemos estar atentos às pessoas que são diferentes de nós. Por isso nós precisamos estar atentos ao quanto nós falamos, pensamos e agimos de acordo com uma situação adversa, diferente daquilo que nós estamos acostumados. Eu me lembro que eu estava numa igreja uma vez, era muito tempo atrás, eu ainda não era nem batizado, e eu me lembro que entrou uma pessoa no culto, e o pastor estava pregando. Em um determinado momento, o pastor falou sobre imagens e tal, e essa pessoa, ela se levantou revoltada, e ela falou assim: não falem mal disso aqui, porque senão eu vou embora. E aí, na verdade, o que eu percebi, era uma pessoa, essa pessoa, ela era uma pessoa muito religiosa, ela era uma pessoa muito devota, ela tinha em seu caráter justamente isso, com seus colares, com suas roupas e tal. E as pessoas automaticamente, ao se depararem com aquelas vestes, com aquela pessoa, elas se retraíram, elas saíram, e automaticamente, não sei nem se era pastor, porque eu não conhecia a igreja, o pregador, pela visão que ele teve da pessoa, ele introduziu esta fala contra os ídolos, sendo que o texto em si, que ele estava trabalhando, expondo, não tinha nada a ver com aquilo. Então, ou seja, esse exterior com que nós enxergamos as coisas nos leva a tomar atitudes que não são plausíveis com aquilo que Deus nos ensina. E é isso que ele está querendo dizer aqui: o quanto você consegue suportar e amar o seu próximo, que é totalmente diferente de você. Seja isso por cor, seja isso por religião, por orientação sexual, por time de futebol, seja isso qual for. Qual tem sido a nossa atitude diante de pessoas que são diferentes de nós? Como nós tratamos e nos damos com alguma pessoa que é homossexual e tem isso como uma prática de vida, e você convive com essa pessoa lado a lado, porque você de repente trabalha com ela, você de repente tem negócios com ela. Então ele está aqui dizendo justamente isso. Ouve, meus amados, no versículo 4, não fizeste distinção. Não faz assim. Entende? Que o Senhor nos ajude a não sermos discriminosos, a não sermos preconceituosos, racistas, a não impormos de maneira legalista, porque não foi assim que Jesus agiu. Jesus lidava com pessoas de todas as classes e situações. Jesus lidou com prostitutas como se fossem pessoas normais. E hoje, ao passarmos por algum lugar onde uma prostituta de repente se expõe, está ali no seu ponto, nós passamos de maneira preconceituosa. Nós não conseguimos agir como Jesus agiu, com um olhar de misericórdia e de amor. Que o Senhor nos abençoe, porque Ele mais uma vez nos orienta a estarmos atentos aos nossos relacionamentos e aos nossos preconceitos. Eu espero que Deus possa falar ao seu coração. Desculpa pelo barulho, gente, mas acho que essa daqui é a quarta vez que estou tentando gravar, então eu vou deixar esse barulho. Mas que Deus nos abençoe. Então lembre-se, irmão, que os seus relacionamentos têm que estar pautados nos interesses do eterno, de Jesus, e não nos meus e nos seus. E que a nossa vida precisa estar distante de qualquer tipo de preconceito, de qualquer julgamento exterior, de qualquer discriminação. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe a termos uma vida prática de fé em Jesus. Fique com Deus.